A versão 2023D apresenta inúmeras novidades, das quais se destaca o novo módulo para o programa Strubeam Steel e melhorias e novas funcionalidades nos programas existentes. O programa Strubeam Steel possui um módulo de desenhos de pormenorização da estrutura metálica. Este módulo consiste na utilização de ferramentas que permitem aos utilizadores gerar a documentação gráfica necessária da estrutura. Com estas ferramentas será possível criar desenhos de peças, ou seja, perfis ou chapas de forma independente, desenhos de conjuntos de peças, com as respectivas soldaduras ou parafusos, desenhos pormenorizados das ligações e desenhos com as vistas gerais do modelo estrutural. No grupo Desenhos, o utilizador possui a ferramenta Opções de Geração, que possui 4 separadores: peças, conjuntos, ligações e vistas do modelo, nos quais estão presentes as opções comuns e particulares para gerar os novos desenhos. Toda a configuração das opções de geração pode ser guardada na biblioteca do utilizador. A ferramenta Peças permite aceder ao painel de edição de desenhos da peça selecionada. Nos desenhos da peça só se mostra uma peça, perfil ou chapa e documenta-se graficamente a sua geometria. Nestes desenhos pode introduzir-se a tabela pré-definida de usos da peça nos conjuntos. A ferramenta Conjuntos permite aceder ao painel de edição de desenhos de conjuntos da peça selecionada. Nos desenhos de conjuntos serão mostrados todos os elementos, perfis, chapas, soldaduras, parafusos ou ancoragens que fazem parte do conjunto e que se montam em oficina. Nestes desenhos pode introduzir-se a tabela pré-definida dos elementos do conjunto. A ferramenta Ligações permite aceder ao painel de edição de desenhos de ligações do elemento selecionado. A ferramenta Vistas do Modelo permite aceder ao painel de edição de desenhos do modelo, onde serão desenhadas as diferentes vistas da estrutura. Em todas estas ferramentas existem comandos comuns, onde o utilizador pode personalizar e pormenorizar os seus desenhos, desde a possibilidade da criação de cenas, configuração dos estilos para os desenhos, para as linhas, para o preenchimento de cortes de elementos, para a configuração do texto e configuração de cotas. O comando Cena 3D permite introduzir vistas pertencentes a uma ou várias cenas pré-definidas geradas pelo programa ou criadas pelo utilizador, sejam provenientes de uma peça, de um conjunto, de uma ligação ou de uma vista do modelo estrutural. O utilizador insere as vistas da cena que desejar, associada a uma escala, estilo de texto e tipo de imagem. No grupo Edição, o utilizador possui diversas ferramentas para trabalhar as vistas introduzidas no desenho, desde editar, copiar, mover ou eliminar. Ao editar uma vista, o utilizador pode alterar as propriedades dessa mesma vista, como alterar para outra vista, alterar a escala, o tipo de imagem, a qualidade da mesma, entre outros parâmetros. No grupo Elementos de Desenho, existem diversas ferramentas para o utilizador pormenorizar os desenhos, por exemplo, etiqueta. O utilizador pode utilizar a etiqueta automática. Ao posicionar o cursor sobre o elemento, seja perfil, chapa, soldadura, parafuso ou furo, o programa identifica-o no ecrã. Caso o deseje, o utilizador pode posicionar e marcar essa informação no desenho. Outra ferramenta, Cotas, permite cotar a vista de diversas formas, desde perpendicular, oblíqua, contínua, por ângulo, entre outras possibilidades. Com a ferramenta Corte, pode-se criar os cortes que se desejar. Basta imprimir sobre onde se deseja cortar e indicar a orientação. Seguidamente, basta posicionar o corte criado. Para além de poder introduzir linhas, arcos, polígonos, retângulos ou textos, pode inserir também ficheiros externos, como símbolos do próprio utilizador, por exemplo. Em desenhos de peças e de conjuntos, o utilizador pode também introduzir tabelas, sejam do utilizador ou pré-definidas, contendo, neste caso, as quantidades relativas ao desenho em questão. Voltando ao grupo Desenhos, com a ferramenta Composição é possível criar desenhos a partir de outros desenhos, ou seja, desenhos formados por uma composição de desenhos de diferentes elementos. Com a ferramenta Vínculo, é possível inserir uma referência do conteúdo de um desenho em outro desenho. A ferramenta Composição de Desenhos gera automaticamente um mosaico com os vários desenhos selecionados.
Por fim, a ferramenta Lista mostra uma lista com todos os desenhos da estrutura. A partir da lista pode-se aceder ao conteúdo de cada desenho oprimindo sobre Editar. A lista permite filtrar o conteúdo por categoria, tipo de conteúdo e estado de finalização. As colunas Finalizado e Comentários permitem ao utilizador marcar cada desenho como finalizado ou adicionar notas e comentários a cada um. Salienta-se que o programa Strubeam Steel permite a modulação de estruturas metálicas, bem como a importação das mesmas com ou sem os respectivos esforços nos nós. Permite a modulação e cálculo das ligações utilizando o motor de cálculo OpenSys e, finalmente, permite executar todo o trabalho de pormenorização das peças, conjuntos, ligações e vistas do modelo, como foi mostrado anteriormente. Os programas SIP Connect e Strubeam Steel apresentam algumas novidades comuns, das quais se destaca a incorporação das ancoragens químicas pós-instaladas da marca Speed, como elementos de fixação ao botão em placas de ancoragem. O programa efetuou o cálculo através do motor de cálculo OpenSys e realiza verificações das ancoragens de acordo com os critérios da norma Eurocódigo 2, parte 4, a partir dos dados disponibilizados pelo fabricante nos documentos ETA, European Technical Assessment. Outra novidade é a possibilidade de introduzir aberturas nos perfis, interceptando estas os bordos das chapas. Em versões anteriores só se permitia introduzir aberturas interiores. As etiquetas de soldaduras mostram a informação da soldadura no modelo. Estas etiquetas, depois de introduzidas, são totalmente editáveis. De qualquer forma, quando o utilizador as está a introduzir, pode selecionar se pretende apresentar ou não a dimensão e o comprimento. No programa Strubeam Steel foram melhoradas as ferramentas de numeração de elementos e de conjuntos. Estas ferramentas procuram elementos iguais e atribuem-lhes uma numeração. Foram implementadas 3 opções de numeração: numerar todos os elementos a partir do número inicial, só os elementos sem numerar a partir do número inicial e só os elementos sem numerar a partir do último número utilizado. Foram ainda implementadas 2 novas opções para calcular todas as ligações ou calcular as ligações selecionadas. Estas opções, semelhantes às implementadas na versão anterior do SIP Connect, permitem ao utilizador calcular de forma automática várias ligações, sem necessidade de aceder a cada uma para oprimir os botões de cálculo. Foram também implementadas opções para a gestão de agrupamentos de nós iguais. A um agrupamento de nós será atribuída a mesma ligação. A ligação atribuída a um agrupamento de nós irá ler do projeto PIM os esforços das barras de todos os nós desse mesmo agrupamento. As opções para gerir estes agrupamentos são: agrupar, que permite agrupar nós iguais. Ao selecionar um nó, realçam-se todos os nós que são iguais na cor amarelo. Desagrupar, que permite desagrupar nós previamente agrupados. E gerar ligações, que gera nós e agrupa automaticamente os nós que são iguais. Foram também implementados novos tipos de listagens relativos às ligações, que incluem os seguintes capítulos: normas, verificação regulamentar resumida e verificações. Por fim, as opções para exportar os formatos DSTV e STEP passam também a estar disponíveis a partir do botão Exportar. O programa CPTerm Loads, a partir desta versão, integra todas as ferramentas do OpenBIM Analytical Model no seu novo separador Modelo Analítico, o que permite criar e gerir o modelo analítico do edifício no próprio CPTerm Loads. Para melhorar a experiência na definição e manutenção do modelo térmico do edifício, assim como na análise dos resultados, foram remodelados os separadores modelo térmico, que antes se chamava edifício, e cargas térmicas. O separador modelo térmico permite trabalhar sobre um modelo 3D do edifício, permitindo assim selecionar os elementos sem necessidade de os localizar no esquema em árvore do painel lateral esquerdo. Foi também melhorado o trabalho sobre a árvore de definição do edifício através da criação de um sistema de bibliotecas mais dinâmico. Agora é possível editar individualmente cada elemento sem necessidade de criar novos elementos na biblioteca. No separador cargas térmicas passa a ser possível a interação com o modelo 3D do edifício. Deste modo, a análise dos resultados de cada elemento é realizada de uma forma mais rápida e intuitiva. Foi ainda implementada a análise gráfica dos resultados com a possibilidade de estabelecer intervalos para a análise. Deste modo,
passa a ser possível visualizar sobre o modelo 3D do edifício os resultados desejados. Outra novidade do remodelado programa CP-Thermoloads foi a inclusão do separador de desenhos. Neste separador é possível criar e editar os desenhos da envolvente térmica de cada uma das hipóteses calculadas no projeto.